Fala pessoal, tudo certo? Hoje eu vou te mostrar de forma prática e rápida como tu aprender os principais acidentes anatômicos do osso frontal de uma vez por todas. Para quem não me conhece, meu nome é João Pedro, eu sou cirurgião e traumatologista bucomaxilofacial. Independente da área de atuação que tu tenha, dentro da odontologia ou até mesmo em outras áreas da saúde, a gente ter essa noção de anatomia é super necessário na nossa profissão. Então vem comigo. O osso frontal, de forma mais simplificada, é esse osso que forma nossa região da testa. E existem vários acidentes anatômicos relevantes nesse osso que a gente tem que lembrar, seja para a prova da faculdade, para provas de concurso, residência, mestrado, doutorado ou qualquer que seja teu objetivo. Então vamos começar pelo acidente chamado de escama do osso frontal. A escama do osso frontal é essa parte mais plana nessa região do nosso osso. Indo para a região mais inferior do osso frontal, bem na intersecção, ou seja, na junção do osso frontal com nossos ossos próprios do nariz, a gente tem um ponto chamado de násio. O násio é um dos principais pontos cefalométricos que a gente tem na nossa face. Um pouco mais acima desse ponto que eu falei para vocês, que é o násio, a gente tem o ponto chamado de glabela. E a glabela ela se localiza exatamente na linha média entre os dois arcos supraciliares. Ainda nessa porção mais inferior do osso frontal, a gente vai ter dos dois lados do paciente a margem supraorbital. E essa margem supraorbital, ela divide exatamente o osso frontal entre a região da escama do osso frontal para cima, para superior, e abaixo da margem supraorbital, a gente tem diretamente contato com a parte orbital do osso frontal. Por que parte orbital? Porque essa parte orbital é responsável por formar grande parte da parede superior da nossa cavidade orbitária, também chamada de teto da órbita. Além de formar grande parte do teto da órbita, a parte orbital do osso frontal também forma a maior parte da fossa craniana anterior. Então olha a importância dessa parte orbital do osso frontal. Ela vai estar dando sustentação para grande parte do lobo frontal do nosso encéfalo. Olhando essa região da fossa anterior do crânio formado pelo osso frontal, vão ter importantes acidentes anatômicos para a gente prestar atenção aí. E um dos primeiros acidentes anatômicos dessa região da fossa craniana anterior, falando principalmente do osso frontal, é um acidente chamado de crista do osso frontal. É como se fosse uma proeminência dessa região. E bem na base dessa crista do osso frontal, a gente vai encontrar uma região chamada de forame cego, que tem uma importância na vida fetal, enquanto a gente está lá como feto se desenvolvendo, que vasos passam por essa região. Mas depois do nascimento, essa região, o forame cego, ele se torna insignificante na grande maioria dos pacientes. A gente também pode encontrar um acidente anatômico chamado de impressões encefálicas, que são como se fossem ondulações, como se fossem impressões devido ao lobo frontal, a parte inferior do lobo frontal do nosso cérebro, estar acomodado em cima desse osso, acabando por formar ondulações nessa estrutura do osso frontal. Um pouco mais acima da crista frontal, a gente vai encontrar um sulco, uma reentrância chamada de sulco do seio sagital superior. As principais literaturas trazem que o teto da órbita é formado na maior parte por essa porção orbital do osso frontal e uma pequena parte pela asa menor do osso esfenoide. Inclusive, se vocês gostarem desse vídeo, já me deixem um feedback aqui que eu vou fazer sobre a anatomia dos outros ossos também, para que vocês possam estudar de forma mais completa. Ainda falando sobre essa região da margem supraorbital, alguns pacientes nessa região terão um forame ou uma incisura. O forame é realmente como se fosse uma perfuração e a incisura é como se fosse uma reentrância. E nessa incisura ou forame supraorbital vão passar vasos e nervos do mesmo nome, os vasos supraorbitários e o nervo supraorbital. Percebam como a anatomia vai se ligando e vai ficando fácil. Aqui, de forma alguma, a gente tem que fazer decoreba, não é esse o meu intuito, e sim que a gente realmente consiga entender como que esse osso é. Um pouco mais acima da margem supraorbital, a gente vai ter a região dos dois lados chamado de arco superciliar, que é mais ou menos equivalente à região onde estão posicionados o supercílio do paciente. E é uma região um pouco mais proeminente e, inclusive, em pacientes do sexo masculino, essa região do arco superciliar vai ser mais proeminente ainda. Um pouco mais inferior ainda, no osso frontal, dos dois lados, de forma bilateral, a gente tem o processo zigomático do osso frontal, que é uma região próxima da junção entre o osso frontal com o osso zigomático, como o próprio nome diz, processo zigomático do osso frontal. Então essa região próxima à linha de sutura entre o osso frontal e o zigomático, para quem for seguir a área da cirurgia bucomaxilofacial, várias vezes quando o paciente recebe um golpe nessa região,
é uma das regiões que geralmente fratura. As linhas de sutura, as linhas de união entre um osso e outro, geralmente são regiões de fragilidade e quando o paciente recebe um golpe, as fraturas são próximas dessa região. Então, rotineiramente, vocês vão acabar reduzindo essa região do processo zigomático do osso frontal, ou seja, colocando a fratura em posição e fixando com uma placa de titânio, para que o paciente retorne para suas funções de vida normal e tenha sua estética preservada. Um dado interessante da gente saber é que a maioria das fraturas dessa região do osso frontal ocorrem por acidentes automobilísticos ou acidentes de motocicleta. E a maioria dos estudos corrobora que o perfil de paciente que acaba sofrendo mais essas fraturas são pacientes jovens do sexo masculino. Dentro do osso frontal, a gente tem uma região chamada de seio frontal, que é um dos nossos seios paranasais da face. Esse seio frontal, anatomicamente, ele pode se manifestar de várias formas bem diferentes. Na maioria dos casos ele é bilateral, o paciente tem um seio frontal de cada lado, mas existem relatos na literatura de pacientes que nascem com apenas um seio frontal. Inclusive, algumas semanas atrás eu fiz uma cirurgia num paciente que tinha apenas um seio frontal. A cirurgia não era relacionada com isso, ele tinha uma infecção de face, mas na tomografia foi um achado por acaso. Olhando os seios frontais dele, vou deixar a tomografia para vocês verem, ele tinha o seio frontal apenas de um lado. Isso, na grande maioria dos casos, não traz nenhuma repercussão para o paciente. É apenas, como eu falei para vocês, um achado. O paciente faz uma tomografia de face, por exemplo, e aquilo acaba aparecendo ali, mas não traz nenhum dano, nem nada com que ele deva se preocupar, na grande maioria dos casos. E para finalizar, eu vou mostrar para vocês os ossos que tocam diretamente o osso frontal, ou seja, ossos vizinhos ao nosso osso frontal. Então, é muito tranquilo a gente olhando a própria anatomia que a gente consegue já identificando esses ossos. Acompanhe aqui comigo. São os ossos lacrimais, o osso esfenoide, o osso parietal, o osso zigomático dos dois lados, os ossos nasais e também a maxila. Dessa forma, vocês conseguiram ver de forma bem direta quais são os principais acidentes anatômicos do osso frontal. E aí já deixa nos comentários, tu já tinha estudado sobre esse assunto? E também diz aqui qual outro osso da face, do neurocrânio ou do viscerocrânio tu gostaria que eu trouxesse aqui para que a gente desvende toda a anatomia desse osso, assim como a gente fez do osso frontal. Não esquece de deixar tua curtida, de compartilhar, mandar com outras pessoas que estão estudando e também deixar o teu comentário de feedback aí do que tu tá achando. Grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau!